irmãos, todos bem-vindos aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso. E bendito seja Deus, mais uma vez, por estarmos doando um pouquinho do nosso tempo em favor da nossa reflexão no Evangelho de hoje. Então vamos todos juntos, elevando o nosso pensamento, a presença luminosa de nosso Senhor Jesus Cristo já está aqui entre nós, representada pelos benfeitores, servidores de Jesus no bem, que estão recolhendo neste momento os nossos agradecimentos e também as nossas súplicas. Pedimos a Deus nosso Pai, a Ele nosso Mestre e a esses benfeitores na grandiosa hierarquia, que possamos abrir o nosso coração para recebermos a reflexão do Evangelho de hoje. Assim seja, graças a Deus. Então nós vamos fazer a reflexão do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmos, itens de 1 a 4 e também o item 8. O maior mandamento e o item 8, a lei de amor, trazida pelo instrutor espiritual Lázaro, em Paris, 1862. Ouçamos a leitura do texto evangélico que vai apoiar a nossa reflexão e vai nos fazer entrarmos na vibração de nosso Mestre Jesus. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles era doutor da lei. Tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior, é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. E no item 3, nós temos uma proposição de Jesus para explicar ao povo sobre o reino dos céus. E o objetivo dessa proposição de Jesus é ensinar o espírito fraterno de uns para com os outros, o passar adiante aquele bem que nós recebemos, aquele bem que nós queremos para nós. Então é a parábola do credor incompassivo que está no capítulo 18, versículos 23 a 35, onde Jesus relata que o reino dos céus é comparado a um rei que, querendo tomar contas das dívidas que os seus servos tinham com ele, ele reúne a todos e aí é apresentado um
que devia, a dívida dele importava em 10.000 talentos. Como ele não tinha como pagar, o rei mandou que o vendessem a ele, a esposa, os filhos e tudo que ele tinha. E ele então, atordoado, ele rogou, ele suplicou ao rei que tivesse paciência com ele e se comprometeu a pagar quando pudesse. O rei foi tocado de compaixão, perdoou a dívida e deixou-o ir livremente. Só que ele, pela vez dele, ele encontrou um companheiro que tinha uma dívida pequena com ele. No entanto, agarrou-o pela garganta e disse: pague-me o que me deves. E esse servo, companheiro dele, por sua vez, também rogou a ele paciência, que ele se comprometeria a pagar, mas ele não fez isso. Deixou que o levassem. Mas os seus companheiros, vendo isso, levaram muito a mal e o denunciaram ao rei. O rei então mandou buscá-lo e disse: servo mau, eu perdoei a sua dívida porque você me pediu isso. Eu tive compaixão de você. No entanto, você não teve. Então mandou-o que o entregassem aos seus algozes. O que é entregar aos algozes? A doutrina espírita vem trazer para nós doutrina espírita cristã. Ela vem trazer para nós a lei da reencarnação. Ela vem mostrar os nossos algozes na lei de causa e efeito, que é a consequência dos nossos atos. Essas consequências virão nesta encarnação abençoada, reencarnação abençoada, ou numa vindoura. Se não vier agora, porque não estamos ainda com os ombros fortalecidos e preparados, nós temos um Pai misericordioso. Não é Ele o algoz, é a lei. A lei é de causa e efeito. Tudo que fizermos no bem, na prática do bem ou na prática do mal, vai a nós retornar um dia, quando estivermos preparados, dentro de uma provação, onde espíritas e não espíritas, religiosos e não religiosos, reencarnados todos, no nosso planeta Terra estamos reencarnados. E aí nós vamos passar dentro da provação, trazendo expiações, situações semelhantes que a vida nos apresentará. Onde está isso? Livro dos Espíritos, questão 764. Todos nós vamos passar pela lei de causa e efeito, que nos ensina muito e faz o nosso aprendizado. Então, na parábola do credor incompassivo, é Jesus ensinando a prática do bem. O bem que nós queremos para nós, nós devemos nos colocarmos no lugar do nosso próximo. Ele também quer. Vamos passar adiante todo o bem recebido, o acolhimento, a amizade, o companheirismo,
a paciência, a tolerância, a suportação com aqueles que estão nos fazendo sofrer, as preces, amar a Deus sobre todas as coisas. É o reconhecimento de alma, coração e entendimento. Vamos reconhecer. Por Ele nos movemos e por Ele existimos. Chegará o momento que daqui seremos chamados de volta. Semana passada aprendemos, o palestrante aqui nos ensinou, transmitiu para nós a importância do perdão. Agora nós estamos no 11 aprendendo a lei do amor nas mais variadas faces e a importância de começarmos a praticar essa lei em qualquer tempo e lugar. Todo dia é dia e toda hora é hora de começarmos a aplicar a lei do amor, como diz nosso irmão Domingos, nas mais variadas faces. O amor, espírito fraterno, o amor, solidariedade, o amor, honestidade, o amor, dignidade, o amor, honradez, porque isso sustenta as nossas escolhas. E aí nós vamos lá para o 8, Lázaro, em Paris, instrutor espiritual, ele está explicando que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E aí ele fala aqui da necessidade que nós temos de transformarmos os nossos instintos, renovando os nossos sentimentos. Mas só tem um jeito de renovar os sentimentos. Começar pelo exercício da ação. É no agir. É no primeiro degrau. Com o auxílio do raciocínio, se sabemos que o nosso corpo é mortal, mas o nosso ser espiritual é eterno, vamos começar a investir esforços agora nessa lei. E aí ele explica aqui sobre o instinto, que nós recorremos ao livro dos Espíritos, questões 702 e 703. O instinto sustenta em nós a lei da conservação. Temos necessidade de viver aqui um plano de Deus para a nossa vida aqui. Mas um dia vamos ser chamados de volta. E vamos deixar aqui tudo que é material. E vamos levar para a vida eterna do nosso ser espiritual o bem que praticamos, as imperfeições que fomos purificando aos poucos, a moralidade que fomos fazendo esforço para adquirir, para fazer a limpeza, a purificação aos poucos, porque a evolução não dá saltos, com a ajuda do raciocínio, o nosso entendimento. E para isso, nós buscamos o conhecimento da lei, que Jesus veio trazer, a nossa conscientização. E aí Lázaro, no último parágrafo desse item 8, Lázaro diz assim para nós: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. Isso está explicado no Livro dos Espíritos 964. Temos lá um apólogo. É uma historinha que conta-nos que um pai deu um campo para o seu filho cultivar. Vamos associando aí com a nossa reencarnação. Ele deu um campo.
Mas ele não abandonou o filho dele lá nas palhas. Ele deu também oportunidade de educação, instrução, recursos e ferramentas e disse: olha, se você cuidar deste campo, você vai ter o seu amparo, garantir a sua vida e a sua velhice. Mas se você não cultivar o campo, o nosso ser espiritual, se não cultivarmos, o que vai acontecer com a gleba que nós recebemos? O canteirinho da nossa existência. As vizinhanças vão começar a levar entulho lá, vai crescer mato, vai aparecer insetos e vai ficar abandonado. E aí, Lázaro diz: mais que os bens terrenos, o cultivo do nosso espírito nos conduzirá a uma gloriosa elevação, porque é Ele que vai, são essas obras do nosso ser espiritual, cada um o quanto puder carregar. É esforço. A evolução não dá saltos, é construção. Isso vai trazer uma gloriosa elevação para o nosso ser espiritual. Será então que, compreendendo a lei do amor, tenho necessidade de praticar a lei do amor? Tenho, porque ela sustenta as minhas escolhas no enfrentamento diário com a evolução, desde a hora que nós levantamos, lá na nossa casa, trabalhando em casa ou fora. Ela traz para nós, ela une todos os seres pelo Espírito fraterno. Nela buscareis os suaves prazeres da alma. Esses prazeres da alma é o estado de felicidade. É o estado de reino dos céus em nós. E aí, para finalizar, eu vou ler aqui. Divaldo perguntou para Bezerra de Menezes. Divaldo encarnado, médium, perguntou para o Dr. Bezerra de Menezes desencarnado. Isso está no capítulo 18 do livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Divaldo perguntou assim: Dr. Bezerra de Menezes, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual? Bezerra respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima. Maria Santíssima não é coisa de católico. Maria Santíssima é um anjo tutelar da humanidade, um espírito de escol que protege o planeta Terra. A mensageira Celina de Maria Santíssima se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo, Bezerra dizendo, e tocou-me suavemente e falou: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e a vi bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte, feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra.
ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? Ouvidos bem apostos. Olha o que Celina respondeu. São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles o que o vem saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra conclui assim: a felicidade existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorremos. Do livro Semeador de Estrelas, capítulo 18, Sueli Caldas Schubert, uma grande também trabalhadora de Jesus. Com essa reflexão, vamos renovar aqui a nossa prece para que, ao sentarmos lá na cadeira de fluidoterapia, todos nós e cada um possamos ali deixar o nosso agradecimento e as nossas súplicas, sobretudo a harmonização do nosso corpo e do nosso ser espiritual, e que possam ser, sim, retirados todos os miasmas que estamos portando, que amealhamos aí ao longo da semana, porque somos imperfeitos, e que possamos receber um banho magnético que nos leve para os nossos lares com boas sensações. Assim seja, graças a Deus.